vocês, né? Ali no nosso Classroom, na barra atividades, já está lá o vídeo da nossa primeira aula, né? Aula 1 e 2, assim como também os próprios slides, né? Daquela primeira aula. Está sempre acessível para vocês ali no Classroom. Importante terem esse costume, né? Sempre que precisarem, quiserem rever, buscar o material por ali, tá? Pergunto para vocês, pessoal, como é que está o áudio e como é que está a imagem compartilhada aí? Está tudo ok para vocês? Por aqui tá tudo ok, agora tem que ver com os outros colegas. Certo, valeu. Ok. O pessoal também está respondendo ali no chat, está ok. Ok. Legal, valeu. No princípio tá, a conexão de todos tá legal aí, né? Pelo menos os que responderam ali. Certo. Fabiano, Andrei, Adriano, Everton também, Anderson. Tá ok, gente. Então, eventualmente variações na internet podem acontecer, né? Cada um tem a sua própria conexão. E aí, se acontecer variações, cair a conexão, voltem, né? A gente vai estar aqui no link ainda. Se tiver algum problema de áudio, vídeo, às vezes precisa reiniciar o modem, né? Ou o dispositivo de vocês para melhorar a conexão, tá? Então, a gente dando início à nossa aula de hoje. No início de cada aula, a gente retoma o calendário. Então, eu vou repassar o calendário com vocês, tá? No nosso contrato pedagógico, a gente falou longamente e detalhadamente sobre todos os aspectos relacionados aí ao calendário, mas é importante relembrar, né? Às vezes passa desapercebido alguma coisa, alguém não lembra exatamente o que a gente tratou, né? Claro que fica a recomendação, assistam o vídeo do contrato pedagógico, quem não assistiu, quem pegou pela metade, né? Ou quem não lembra, o vídeo é mais de 1 hora, né? O vídeo do contrato pedagógico. Mas vamos lembrar sempre, no início de cada aula, pelo menos, né, do nosso calendário. Hoje, dia 20... Hoje não, né? Só para Quarta-feira testar passada, dia o 26 do fone. 5. Desculpa, alguém está falando? Desculpa, era só para testar o fone. Tá ok, tá funcionando agora. Obrigado. Nada. Então, semana passada, 26 do 5, a gente teve a aula 1 e 2. Antes do conteúdo da aula 1 e 2, a gente teve o contrato pedagógico, né? Hoje estamos tendo o conteúdo da aula 3 e 4, logo a seguir, né? Dia 2 do 6. E vocês têm lá uma atividade avaliativa 1 no Moodle para fazer, valendo 2 pontos. Compreende esses conteúdos iniciais, né? Aula 1 e 2 e aula 3 e 4, tá? Essa atividade avaliativa, que é lá no Moodle, né? Que vale 2 pontos, ela tem prazo e o prazo está no guia do aluno. Tudo isso a gente mostrou de forma direta e clara, né? Objetiva, está gravado lá no vídeo do contrato pedagógico. Tem que acessar o Moodle, a disciplina que vocês estão cursando, a avaliativa, realizar e enviar a avaliativa lá, ela vale 2 pontos e tem que fazer no prazo conforme consta no guia do aluno. De novo, é no Moodle, tá? Na próxima semana, no dia 9 do 6, a gente vai ter a aula 5 e 6, no dia 16 do 6, a aula 7 e 8, e aí vocês terão a avaliativa 2 para fazer no Moodle, né, correspondente a esses conteúdos, tá? Vale 2 pontos também, é no Moodle também, e o prazo igualmente está no guia do aluno. Tem que fazer dentro daquele prazo lá, para não perder essa pontuação, tá? É no Moodle, tem que acessar o Moodle, tem que acessar a disciplina, clicar lá na semana 2, para fazer essa avaliativa 2, valendo 2 pontos, são 4 pontos então. Faltam 6 pontos para a N1, que vem do trabalho disciplinar, tá? Então, o trabalho disciplinar está postado no Classroom, vocês têm que fazer e entregar no Classroom. Nós não combinamos, e não existe isso, né, de entrega por grupo de WhatsApp, de entrega por e-mail, ou qualquer outra forma. A entrega é no Classroom, certo? É lá que ele vai ser aberto, corrigido, e vai ser atribuída a nota. Então, vocês têm que fazer conforme a gente combinou no nosso contrato pedagógico, entregar o trabalho no Classroom, tá? Tem um arquivo lá que vocês podem desenvolver ele diretamente ali dentro, clicar em entregar, ou tem a opção, né, de adicionar um arquivo externo. Quem prefere fazer, né, no Word ou em formato de PDF, passa, mas adicione lá no Classroom e clique em entregar lá no Classroom. Vocês vão estar fazendo a entrega conforme a gente combinou. É lá que eu atribuo as notas e vocês vão ver as notas de vocês lá, tá? Não tem condições, né, de receber trabalhos por e-mail, né, infinidade aí de turmas e alunos, e abrir e-mail por e-mail, né? Não. Cada turma entrega dentro da sua sala de aula virtual dentro do Classroom, conforme a gente combinou, tá? Detalhamos isso, está demonstrado no vídeo do contrato pedagógico,
Quem não lembra, entra lá e dá uma olhada no vídeo, tá? E aí fecha os 10 pontos da N1. 4 das avaliativas no Moodle, 6 do trabalho ali no Classroom, que já está postado, né? Desde o primeiro dia de aula, ali na barra Atividades do Classroom. Dia 23/6, último dia, nesse último dia aqui não tem conexão ao vivo, tá? Nesse último dia aqui, nós teremos somente a prova. É postado no Classroom antes das 19 horas as instruções de prova e o código. Vocês entram, leem as instruções, copiam o código. E às 19 horas vocês vão acessar o Moodle, clicar lá na disciplina de vocês, na prova, inserir o código, vão fazer lá, então, a prova, são 10 questões, valendo 10 pontos. Ao final, ao salvar, enviar a prova, ela já vai dar a nota de vocês na prova, né? Então, média final, N1 mais N2 dividido por 2. Ficou com 10 na N1, 10 na N2, soma dá 20. Divide por 2, média final 10. Muito bem. E se acontecer de ficar abaixo de 6? A média mínima para aprovação é 6, né? Se ficar abaixo de 6, reprovaria, mas ainda tem uma chance, né? Que é a avaliação de substituição. Seria, entre aspas, uma recuperação, né? Então, vocês têm essa prova para fazer somente quem ficar abaixo da média, né? No dia 10/7, lá no Moodle, tá? E aí vai substituir qual nota? A menor, né? Entre a N1 e N2, tá? A que tiver ficado menor vai ser substituída pela prova de substituição para buscar, né, atingir a média final 6 na soma e divisão por 2, tá? Tratamos isso longamente no nosso contrato pedagógico. Recomendo que assista quem não assistiu, né? Quem viu pela metade, assista na íntegra. Quem não lembra de alguma coisa, né? Foram vários detalhes informados e demonstrados. Então, vídeo tá, aba atividades do Classroom, no tópico contrato pedagógico. Tá lá os slides do contrato pedagógico e todo o vídeo lá para vocês assistirem, tá? Gente, alguma pergunta sobre o nosso calendário? Possa ter surgido, né? Entre a primeira aula e a aula de hoje. O Baltazar já deu um okzinho ali, tá tranquilo para ele, né? Legal. E os demais? Matheus perguntando se são só 2 avaliativas na N1. É isso, Matheus, que a gente falou agora, né? São 2 avaliativas, né? A avaliativa 1 e a avaliativa 2, tá? Só 2 pontos cada uma, mais o trabalho para fechar a nota da N1, tá, Matheus? Fabiano colocou um ok no chat, Eduardo tranquilo, Felipe também tranquilo. Acredito que, acho que quase todos aqui, pelo menos que eu me lembre, né, estavam no vídeo do contrato pedagógico, então talvez realmente não tenha maiores dúvidas, né? Mas se alguém não participou da primeira aula, tá pela primeira vez, se tiver uma pergunta, fique à vontade, e fica a recomendação de assistir o vídeo completo, tá? Muito bem. Então, gente, nosso conteúdo de hoje, conteúdo da aula 3 e 4. Você sabe que o conteúdo segue, né? O plano de ensino, aquela mesma sequência da apostila de vocês, cada disciplina tem a sua apostila própria, né? Então, para hoje nós temos identificação dos pontos de distribuição e os modais e a infraestrutura de transportes. Nossa aula 3 e 4, tá? O pessoal geralmente pergunta, os slides, professor, o senhor vai... Sim, depois os slides vão estar disponíveis para vocês no Classroom na aba atividades, tá? Assim como o próprio vídeo da aula. Então, gente, identificação dos pontos de distribuição. É um elemento importante, estratégico, né, do processo logístico, tá? A distribuição física, né, é uma das partes mais importantes, né? É fazer chegar no cliente final o produto, né? É parte integrante do processo, essa distribuição física. É elementar, é fundamental, essencial, sem o qual, né, a gente não tem como resultado o retorno do valor da venda sem distribuir, né? A gente não recebe o produto, né? Nós não vamos ter faturamento. E esse faturamento implica, e vocês todos fizeram o primeiro ciclo, né? Lá na nossa contabilidade, no DRE, a primeira conta que aparece é Receita Operacional Bruta. Então, ela é diretamente impactada pelo processo de distribuição física do produto. Se esse processo de distribuição física é ruim, de má qualidade, não entrega nos prazos adequados, com algum tipo de prejuízo ao produto, né?
provavelmente, né, esse mercado vai se reduzindo e a capacidade de faturamento e, portanto, né, a receita operacional bruta vai diminuindo, diminui o lucro líquido mensal e a empresa tende a ter diversos problemas, impacta na manutenção da renda, né, das pessoas, enfim, impacta na indústria como um todo. Então, a distribuição física, ela é parte integrante, importante, onde se distribuem não só matérias-primas, mas como os próprios produtos acabados até o ponto final, até o cliente final. Tá? Então, esse é um elemento estratégico aí de hoje, né? Dentro desse processo de distribuição, nós temos os canais, né? O objetivo dos canais, certamente aqui, é fornecer um mapeamento que seja adequado dentro das características e da complexidade que se apresenta naquele cenário. Então, cada país, cidade, estado, né, vai ter uma complexidade em relação à possibilidade de fazer o produto chegar ao cliente. E esse canal de distribuição deve ser o mais adequado possível para que esse mercado, né, ou essa empresa que atende esse mercado, seja competitiva. Quanto maior for o nível de dificuldade de se adaptar àquela realidade, àquele contexto, e de proporcionar canais adequados de distribuição ao produto, menos competitiva será essa organização. Então, sempre tem uma conexão direta, tá, gente? A qualidade do processo, a produtividade resultante dessa qualidade, com o nível de competitividade dessa empresa nesse mercado. Então, claro, a qualidade do meu canal de distribuição diretamente implica na minha capacidade produtiva de entrega. Eu sou mais ou menos produtivo nesse sentido. E, obviamente, sendo assim, mais ou menos competitivo. Quando a gente diz mais competitivo, significa que a gente consegue atender uma fatia maior do mercado, a gente tem a fidelidade e a confiabilidade desse mercado em relação aos processos de entrega. Então, o canal de distribuição tem essa importância. Tá? Boa noite. Boa noite. Bom, os canais de distribuição, eles são divididos por níveis. Tá? Então, esses níveis variam aí de 0 a 3, tá? E são determinados pela quantidade de intermediários dentro do processo de distribuição. Então, no canal de nível 0, a venda é direta ao consumidor, então é da fábrica para o consumidor. Tá? Esse é o nível 0, não tem intermediários, né? É diretamente ao consumidor. Tá? Nós temos o canal de nível 1, aí nesse a gente tem um intermediário, tá? Nível 1 é um intermediário. Então, entre a fábrica e o consumidor, a gente tem o varejo. Tá? A fábrica da Balduco utiliza um varejista que vende lá os seus produtos para o consumidor final. Então, tem um nível. Né? Canal de nível 2. Entre a fábrica e o consumidor, nós temos dois elementos. Agora, a gente tem o atacado e tem o varejo. Tá? Então, os atacados que revendem, às vezes, para os pequenos varejos para o consumidor final. Tá? E o canal de nível 3, entre a fábrica e o consumidor, além do atacado, né, e varejo, a gente tem outras figuras, né? Atacado para atacado e de especialista para varejo. Tá? É o que pode acontecer, então, em 3 níveis. Certo? Vamos ver alguns exemplos, né? Então, o canal de nível 0 é conhecido o canal de distribuição estreito, tá? Por ser de nível 0, de forma direta, né? Do fabricante para o consumidor final. Nesse tipo de canal, então, a empresa tem apenas uma forma de fazer chegar o seu produto ao cliente, tá? Forma direta. No início, principalmente no princípio, né? A empresa Dell era conhecida por venda direta ao cliente. Tá? Então, nesse caso, não tinha atacados, varejos, né, outros tipos de distribuidores no meio. Era venda direta. Ligava para a Dell, entrava no site, comprava direto deles, eles mesmos faziam a sua entrega. Né? Então, é um exemplo de canal estreito, nível 0. Tá? A Avon também, né, ela faz o canal direto com o consumidor, ela se utiliza das consultoras, né, mas é um canal direto, né? O produto chegando na porta do cliente. A consultora faz parte, né, da empresa Avon. Tá? É um tipo de contratação diferente, né, de um CLT, mas ela faz parte do contexto da empresa, então a própria empresa está entregando diretamente
no cliente final, canal de distribuição estreito nível 0, tá? Bom, agora o canal de distribuição misto com primeiro nível, né? Tem um intermediário, tá? Então, tem uma forma, né, entre meios de distribuir o produto ao consumidor, tá? Carlos Fabiano conectando. Boa noite, Carlos. Então, amplia aí a possibilidade de venda, né? Temos presença de intermediário, com o objetivo aí de fazer esse produto chegar de forma mais eficiente ao cliente, reduzindo o custo, melhorando a qualidade desse processo. Então, lembra no início? A Dell vendia direto para o cliente, né? Claro que ela não tinha toda a capacidade logística para atingir, né, diversas situações do contexto, né, nacional, pegando só o Brasil, por exemplo, né? Então, são diversas características, né, que precisam ser consideradas e a empresa, né, tinha suas dificuldades. O custo poderia ser muito elevado, né, para tentar alcançar, né, diferentes distâncias nacionais. O que fez a Dell? Entrou, então, com um nível intermediário com varejistas, né? Então, a gente encontra hoje, né, produto Dell em outros canais varejistas que fazem essa intermediação, né, com o cliente final. Ainda existe a possibilidade do canal de venda direta com a Dell, tem, né? A gente consegue comprar direto no site da Dell, entrando em contato com eles, mas a gente vai encontrar, inclusive nos varejistas, às vezes até um preço mais atrativo. Por quê? O custo é diluído, né? Então, o varejista tem mais qualidade, né? Tem mais capacidade e prática nesse processo de distribuição direto com o cliente final, né? Então, muitas vezes, a gente encontra, né, um produto mais barato direto no varejista do que o próprio fabricante. O fabricante tem custos mais elevados para fazer essa atividade, o que facilita e é bom para a Dell como fabricante e é bom para os varejistas intermediários, né? Facilita para ambos, né? Ambos têm ganhos em relação a isso e o próprio cliente final, né, acaba se beneficiando com produtos com preços mais atrativos, tá? Com qualidade de entrega, rapidez na entrega e prazos menores, certo? Bom, em relação à penetração dos canais, né, nós temos aí estratégias idealizadas pelos fornecedores, tá, mas que são executadas pelos pequenos varejistas, que é o caso da Dell, por exemplo. É uma estratégia para ela, né, que ela possa colocar o produto dela em diversos varejistas. Tem o meu CPU, né, meu notebook, enfim, né, na Colombo, né, tenho na Americanas, né, tenho na Amazon, sei o que seja, né, é uma estratégia interessante para a Dell, porque isso vai abocanhar uma fatia maior e um alcance maior no mercado que antes sozinha ela não conseguia fazer. Bom, então é uma estratégia dela. No entanto, quem executa isso é um terceiro, é o varejista. Isso reduz o custo para a Dell e, claro, o varejista vai ter, né, esse custo agregado, mas, claro, com seu ganho em relação à venda direta para o cliente final. Então, de novo, né, é uma estratégia para alcance, chamada de penetração de canais. Ou seja, eu consigo alcançar, né, invadir mercados, né, espaços geográficos que antes eu não conseguia. Claramente é o caso da Dell, né, como exemplo que a gente está utilizando aqui, tá? Bom, então, além da Dell, temos outras situações, outras empresas que acabam se utilizando dessa estratégia, tá? Então, um canal de distribuição normal, como, por exemplo, o da Nestlé, né? Ele abastece aí o grande varejo, tá? Mas também distribuidores, e aí o pequeno varejista, né, acaba tendo essa relação com o distribuidor. O que há ali entre meios, entre a Nestlé, por exemplo, e o pequeno varejista, um intermediário que vai agregar um custo para o pequeno varejista. Então, claro, aqui há uma estratégia também possível, né, para o pequeno varejista, ou seja, né, se a Nestlé tem uma relação com o grande varejista de melhores preços e práticas, o pequeno varejista pode comprar do grande varejista. Isso acontece muito, né? E a gente às vezes se depara com isso, né?
em grandes varejos, a gente encontra não só o cliente final sendo atendido, mas pequenos comerciantes, né, que têm condições especiais, né, trazidas por esse grande varejo, né, tentando ganhar, e aí uma estratégia do grande varejista, né, um público que antes era atendido por um distribuidor. Também tem uma estratégia de penetração de mercado do grande varejista, não só do fornecedor, da empresa fabricante, mas o entremeio ali, grande varejista, pode buscar, né, esses pequenos varejistas que antes eram atendidos ou estavam sendo exclusivamente atendidos pelos distribuidores. Tá? Em algum momento, para o pequeno varejista, é vantajoso comprar do grande varejo para atender o cliente final. Tá? Vide, né, nos nossos bairros, por exemplo, né, os pequenos mercados. Né? Então, a gente vai ver eles, né, com relação direta, né, com alguns fornecedores, mas também com relação direta com distribuidores e grandes varejos. E ele se serve desses elementos. Tá? Bom, em relação à indústria, não só atacado, varejo, comércio, né? É possível ter esses canais, né? Negócio a negócio? Sim, é possível, né? A gente tem exemplos, e é comum, né? No nosso mercado, tá? O fabricante industrial ele vende direto para a indústria consumidora, ou então usa um representante. A gente pode ter uma indústria consumidora de um fabricante industrial. Então, uma fabricante, por exemplo, de chapas metálicas, chapa de aço. Ela é um fabricante industrial que atende uma outra indústria. Né? A indústria automotiva é muito rica nesses exemplos. Né? Então, business to business, né? B2B, de fabricante industrial para consumidor industrial. Então, nós estamos falando aí de fabricantes em níveis diferentes, né? Que a fabricante vai fornecer uma matéria-prima importante para uma outra indústria, que depois transforma e leva esses produtos finais, né, transformados para o cliente final. Tá? Então, claro, esse fabricante industrial ele pode ter, em algumas situações, filial de vendas, ou representantes de vendas, né, que vão também fazer esse entremeio com o consumidor industrial. Tá? Bom, no processo de distribuição, nós temos 3 características importantes desse processo de distribuição. Esse processo pode ser intensivo, seletivo ou então exclusivo. Tá? Então, no intensivo, ele se refere a uma distribuição de produto em larga escala, grande volume, né, de produtos, intensivo. Tá? Então, elementos de indústria primária, por exemplo, como a gente acabou de citar, né, chapas metálicas, vergalhões, Gerdau, por exemplo, né, então, a gente tem ali uma distribuição intensiva, em larga escala, né, produz em larga escala e faz remessas em larga escala. Um processo de distribuição que tem essa complexidade, né, pode ser um produto único, mas em grande volume, em larga escala. A gente tem o seletivo, que é mais controlado, né, e tem menos dispêndio, tá? Ele pode existir aí, nesse caso do seletivo, representantes comerciais, que fazem a emissão dessas matérias-primas diretamente ao varejista. E nós temos o exclusivo, né, que é o mais comum, né, a prática comum aí, empresas que trabalham no sistema de franquias. Tá? Então, há um processo de fornecimento exclusivo, uma distribuição exclusiva para aquele conjunto de empresas, ou para aquele conjunto de filiais ou franqueados. Exemplo, por acaso, deixa eu lembrar aqui, farmácias, né? Farmácias de manipulação de medicamentos, né? Essas grandes redes de farmácias nacionais que vendem manipulados, por exemplo. Tá? Elas podem ter as suas franquias em diversos locais, mas em contrato de franquia, muitas vezes o franqueador é o fornecedor exclusivo. Então a franquia não pode comprar de outro fabricante daquelas matérias-primas. Compra diretamente, então tem essa exclusividade. O exemplo de franquia serve muito bem, né? Lembrei agora do exemplo das farmácias, mas a gente tem redes de fast food, né? E diversos outros tipos de franquias por aí que podem vir a ter, né, esse processo exclusivo de distribuição dos materiais. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta. Às vezes eu
vou avançando aqui e o chat está participando, né? O Adriano colocou no chat, a consultora não entra como intermediária. Não, a consultora, nesse caso, não é uma intermediária, faz parte do processo da Avon, tá, Adriano? Ela não é um varejista, né? Não se enquadra como empresa varejista, nem como atacadista nesse caso, né? É uma consultora, né? Faz parte do processo, como se fosse uma funcionária da Avon, né? Ivo, Telemarte entra como intermediário? Não entra também, né? No caso, o intermediário aqui seria um distribuidor, né, de um produto ou de um serviço. No caso, o telemarketing faz um serviço de comunicação, né? Eu não entraria diretamente como um intermediário neste caso, né, na estratégia de distribuição, tá? Valeu pela pergunta aí, pessoal. De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, tá? Mas o melhor é sempre vocês participarem ao vivo, habilitar o microfone, que fica mais fácil aí. De repente a gente não passa tanto daquele ponto que a gente estava, né? Mas fiquem à vontade, tá? Participem sempre que quiserem. Então, como fazer o planejamento da distribuição? Planejamento em gestão, qualquer ciência da área da gestão, seja ela contabilidade, logística, RH, marketing, administração, qualquer ciência do eixo de gestão, não existe sem planejamento. Então, certamente, né, esse elemento da logística de distribuição precisa de planejamento. Muitos acabam utilizando, né, aquela ideia do método, né? O método é uma etapa, né, que vem a posterior do planejamento. O planejamento vem antes do método, né? Primeiro eu planejo, depois eu escolho o método que vai ser utilizado a partir daquilo que foi planejado, das estratégias traçadas. Então, nunca esqueçam disso, sempre em primeiro lugar o planejamento. Depois a gente vai escolher as formas, os métodos, os meios para a gente executar aquilo que foi planejado. Então, em administração, sempre planejamento. Vocês devem lembrar disso, fizeram o primeiro ciclo, lá tinha uma disciplina chamada TGA, vamos lembrar daqueles teóricos lá da ciência da administração, que deu origem, né, a todo o processo de gestão que se disseminou nessas diversas e diferentes áreas, sempre o planejamento em primeiro lugar, né? Então, como fazer o planejamento da distribuição? Primeiro, e começam com alguns verbos, né? Desenvolver ações para orientar os recursos de distribuição relacionados às necessidades de demanda. Então, claro, para um processo de distribuição, nós temos que ter a dimensão das diferentes demandas. Então, eu atendo a um mercado com um único produto, eu tenho mais de 500 produtos para atender aquele mercado. A estratégia vai ser diferente. E as ações a serem desenvolvidas serão diferentes. Então, eu tenho que compreender a necessidade de demanda, a característica desse mercado, o nível de demanda por cada produto, a escala de demanda por cada produto, para conseguir traçar essas ações. Tá? Claro, analisar o tempo de ciclo, né, que compreende aí o ciclo de abastecimento, cobertura do estoque, encaixa no ciclo de programação de PCP, de produção, né, há um tempo, há um lead time, né, entre o pedido colocado pelo cliente, o processo todo acontecer fase por fase e a gente for poder fazer essa entrega para o cliente final. Então, tem que analisar todo esse ciclo, o chamado lead time. Eu tenho que ter isso em precisão. Para cada produto que a empresa produz e vai entregar, de ponta a ponta, né? Todo o processo logístico, toda a cadeia de suprimento, né? O nosso chamado supply chain management. Então, é lá do fornecedor até o cliente final. Eu tenho que analisar todo esse ciclo de tempo. Né? Isso impacta diretamente o meu planejamento de distribuição. Tá? Claro, flexibilidade, né? Possibilidade de integração, né? Em diferentes modais, a gente vai falar de novo hoje a respeito dos modais. Os custos são elemento extremamente importante, porque eles podem impactar positivo ou negativamente a minha margem de lucro. Então, eu preciso fazer essa gestão dos custos no processo de distribuição. Então,
alguns exemplos ali, né? Estoque, administração de pedidos, entre outras coisas que envolvem o processo de distribuição. Esses custos vão impactar. Quanto maior for o custo, menos a margem de lucro, né? Isso pode vir a estrangular o meu processo logístico. Então, tem que estar atento sempre aos custos. Tá? Né, depois, se a gente tiver alguma oportunidade em outro momento, a gente pode falar aí da teoria das restrições, né, que determina aí que a gente deve ter cuidado em qualquer tipo de processo, né, que podem existir elementos que vão limitar a capacidade de ganho da empresa. Em geral, custos é uma limitação de ganho. Tá? Então, quem tiver a oportunidade de dar uma pesquisada aí na teoria das restrições vai se deparar com essa realidade. Nível de atendimento dos pedidos. Então, nós temos, no planejamento da distribuição, necessariamente que olhar novamente para o nosso dilema do transporte. Então, em todos os casos, né, foram aí 5 elementos. Tem custo, tem tempo, tem quantidade, volume, né, da nossa demanda. Então, voltamos para o dilema do transporte, coisa que a gente viu lá na nossa primeira aula, tá? E que, volta e meia, nas diferentes disciplinas aí do curso, vocês vão se deparar com isso, né? Esse dilema aí do transporte, custo, tempo, quantidade. Custo constantemente, né? A gente fala do processo de PCP, pô, tem custo de produção no meio, né? A gente fala do processo de entrega, tem custo, distribuição, tem custo, né? Fornecedor, né? Fornecedor para a empresa, tem custo ali, né? Tem custo do processo, custo do processamento, o custo do estoque, custo da movimentação dos materiais. Então, o custo está em todo o momento, né? Sobretudo impactando significativamente as nossas margens e, claro, né? O tempo né, causa aquele impacto, né, direto na confiabilidade com o nosso cliente final. Né? Então, se o nosso processo for lento, nossa capacidade de atravessamento no processo for lenta e né, a parte final ali da distribuição também contribuir, né, com essa lentidão, o que vai acontecer com a confiabilidade do cliente final? Bom, eu analiso o mercado, analiso, né, os fornecedores, e às vezes é um momento de decisão final, né? Então, eu olho este fornecedor, ele me entrega em 3 dias, o outro em 5, o outro em 7. Os preços são muito próximos, tá? Pode ser motivo de decisão do mercado alocar mais recursos para esse que leva menos tempo, né, para entrega. E a soma dos tempos de todo o processo, inclusive o de distribuição, causa esse impacto. Então, sim, causa impacto na decisão, inclusive, de compra do cliente final. Então, não é mero achismo, mero acaso, né? É prática do dia a dia da profissão, né? Essa questão do tempo, tá? E, claro, os volumes, né, vão impactar nas estratégias, né? De carga, distribuição, enfim. Vamos adiante. Melhores práticas no planejamento. Necessário uma integração entre as organizações envolvidas, e a gente já viu que, no mínimo, pelo mínimo, né, nós temos aí fornecedor, a empresa processadora, né, fabricante, como exemplo, e o cliente final. Então, 3 elementos de ponta a ponta, no mínimo, simplificando o processo. Tá? Inclusive, até recomendo, na aula passada, acho que foi na aula passada, no final da aula passada, eu disponibilizei um vídeo extra aí, né, sobre planejamento estratégico em logística. E aí, nesse vídeo, tem de ponta a ponta os outros elementos que fazem parte dessa cadeia aí, né, que precisa estar integrado. Então, recomendo assistir, tem tudo a ver com essa nossa aula de hoje. Tá? Então, a integração ela consiste nessas diferentes organizações envolvidas nesse processo. E a gente tem que identificar eventuais disfunções, problemas, porque o processo de distribuição não é somente, né, da empresa fabricante para o cliente final, ela começa lá no fornecedor. Todas as empresas precisam ser consideradas, a gente deve afinar, ou seja, ter políticas e práticas, né, de entrega e logística lá desde o fornecedor, né, contratuais, determinando prazos, tempo, né, determinando multas por atraso, inclusive. Isso é muito comum, né, principalmente, né, em grandes empresas, né. Claro que empresas menores têm outros tipos de políticas para tentar melhorar esse processo. As empresas maiores têm mais poder de barganha, né, acabam trazendo, inclusive, multas, né, do seu fornecedor quando há atrasos, né,
Porque isso impacta lá no cliente final e diversas vezes, né, isso vai impactar o mercado e a forma como o mercado vê essa empresa que coloca o seu produto. GM é um caso, é um exemplo bem clássico. As grandes montadoras, em geral, utilizam bastante essa questão dos contratos, né, e essa integração com seus fornecedores de uma forma muito mais ajustada e comprometida. Tá? Então, empresas que fornecem, por exemplo, uma GM, uma Ford, né, ou Toyota, ou grandes montadoras pelo mundo, vão ter esses contratos, inclusive, com essas previsões aí de sanções, né, caso seja descumprido, porque isso é muito importante. Essa integração, né, pode determinar o sucesso, a dominância de um mercado, a manutenção dessa empresa ao longo de décadas naquele mercado. Né? Então, isso é muito sério. Construir relacionamento com os clientes, para estabelecer e nivelar as expectativas do nível de serviço, e esse conhecimento, né, essa prática dentro do processo de distribuição pode gerar um feedback bem bacana, bem interessante. Né? Então, tem que se criar um mecanismo, né, para que se tenha, nesse momento, né, de contato com o cliente, no processo de distribuição, né, receber de alguma forma, né, comunicações desse cliente a respeito do tempo, do prazo de entrega, né, da qualidade do serviço que foi entregue ou do pós-venda, né, e esse momento é importante. Isso precisa realimentar o processo, porque um processo que não faz melhorias é um processo fadado a entrar em, né, decadência, em desuso, né, ou em desatualização, obsolescência. Então, se eu estou me alimentando de informações do meu cliente, eu tenho ali elementos suficientes, né, ou inicialmente suficientes, para começar a repensar sempre o meu processo. Então, melhoria contínua é algo que deve ser, né, constante, e esse processo de contato com o cliente e trazer isso, né, para dentro da empresa, para nivelar, né, o serviço prestado, é extremamente importante, é estratégico, tem que estar no planejamento. Tá? Claro, reduzir o retorno dos produtos com a melhoria dos processos de distribuição, né, o uso adequado, né, do modal certo, dos equipamentos, do treinamento do pessoal, né, armazenagem, conservação das matérias, tudo isso melhora e reduz o retorno dos produtos, tá, por algum problema. Claro, e reduzir as incertezas, né, melhorar as previsões de demanda. Isso é sempre prática e as melhores práticas de planejamento. Estratégias, então, de distribuição, tá? O objetivo das estratégias vai ser sempre a eficiência, confiabilidade. Eficiência e confiabilidade, né, causa uma fusão de dois elementos que fixam, né, que apreendem aquele mercado, né? Então, a empresa é vista como uma empresa eficiente, confiável, isso garante a satisfação do cliente. Né? E vejam bem, mesmo no mercado competitivo, que o preço já é mais ou menos dado no mercado, e a gente sabe que muitas vezes a decisão pode vir por fatores como, por exemplo, prazo de entrega, mesmo se o prazo de entrega tiver uma pequena diferença, um entrega em 4 dias, outro entrega em 5, 7, e isso poderia ser um fator decisório, mas a marca é reconhecida por essa qualidade da entrega, qualidade do pós-venda, do atendimento ao cliente final, mesmo essa pequena diferença aí de tempo de entrega pode levar, né, a essa capacidade de aderência do cliente com essa empresa, pela vista como eficiente e confiável. Né? Então, uma empresa promete entrega em 5 dias, em 5 ela entrega. Uma promete em 3, mas, né, a gente vai pesquisar, vai ver que a promessa é de 3, mas ela leva, né, 10, 15 dias para entregar, está cheio de reclamação, né, a respeito. Então, essa questão da confiabilidade e garantir que o contratado é cumprido é uma estratégia de distribuição que aprisiona, conquista, né, aquele mercado. Claro que visa atender as melhores práticas, né, da estratégia de distribuição dos produtos, de novo, sem perder a dimensão de que cada produto eventualmente vai exigir características, né, de estratégia que possam ser próprias. Pode ter alguma diferença entre produtos mesmo da mesma empresa, né, e tragam características e estratégias diferentes de distribuição. Escolher um modal diferente, tipo de veículo diferente, depende do produto, muitas vezes. Né? Então, vou fazer a distribuição de um produto que precisa de um, enfim, veículo refrigerado, mas um outro produto não precisa. Então, isso vai mudando essas estratégias. Né? Então, isso a gente nunca deve perder
de vista. Dentro das nossas estratégias de distribuição, e a gente viu aqui os diferentes níveis, né, o sistema de distribuição 1 para 1. Né? Então, um caso aí da Nestlé com Walmart, por exemplo. Walmart é só um acaso, poderia ser qualquer outra rede, tá? Então, nesse caso, nesse sistema, o fornecedor do produto, a Nestlé, né, é responsável por distribuir esse produto diretamente ao cliente, tá? No caso, o Walmart. O cliente da Nestlé é o Walmart. Não é aquele cliente final, né? Que vai lá e vai comprar os produtos dentro do supermercado. Não. O cliente final da Nestlé é o Walmart. Essa é a distribuição 1 para 1. Então, me preocupo em atender bem o Walmart. Claro que, por via de consequência, né, os produtos que estão colocados lá dentro da empresa vão ter que trazer a qualidade esperada para o cliente final, que é atendido pelo Walmart. Então, eu tenho uma estratégia diretamente com a empresa consumidora, que é o Walmart, e eu tenho uma estratégia mais ampla como fornecedor, no caso Nestlé, né, estudando o mercado, né, daquele consumidor final do produto. Então, para a Nestlé tem estratégias específicas e para o Walmart vai ter também, né, as suas estratégias específicas, né, de armazenagem, conservação dos produtos dentro da sua estrutura. Colocação desses produtos, distribuição, organização, layout, né, desses produtos dentro do seu espaço, para atender da melhor forma possível as expectativas desse cliente final. Então, boa parte, né, da estratégia do ponto final lá, da distribuição, é compartilhada com esse parceiro, né, que é o cliente da Nestlé, o Walmart. Então, a Nestlé tem que ter uma relação muito estreita, né, e tem seus consultores, né, seus vendedores, né, também atuando dentro do próprio Walmart. Temos a estratégia de 1 para muitos. Não sei se alguém falou, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, Carmen. Sim, pode falar, Carmen. No caso, eu considero o Walmart um varejista também? O Walmart, ele mudou algumas vezes, em alguns momentos, ele tem bandeiras, né, para atacado. Então, depende da estrutura que ele, quando a gente está falando de Walmart, tá? Eu posso ter uma estrutura simplesmente varejista, aí sim, né, a gente encara o Walmart como um varejista, mas dependendo da estrutura da bandeira do Walmart, ele pode ser um atacado. Tá? Um atacadista. Como, por exemplo, Big, se eu não me engano, né? Essa bandeira foi durante muito tempo, ela foi uma estrutura atacadista. Depois de alguns anos, ela virou uma estrutura varejista dentro da bandeira do Walmart. Aí o Walmart usou outras bandeiras, né, do grupo como atacadista. Mas o Walmart, a gente pode dizer assim, ele trabalha nos dois aspectos, tá? Tanto como varejista como atacadista. Depende das bandeiras, né? Tem diversas bandeiras dentro dele, né? Então, é uma característica dessa empresa, tá? Mas outros também trabalham assim, né? Não só o Walmart, né? Carrefour, enfim, outras grandes bandeiras vão ter também, outras grandes empresas também vão ter diversas bandeiras assim, algumas varejistas, outras atacadistas, tá? Obrigada. Nada. Nós podemos ter também um sistema de distribuição 1 para muitos, e é o que de fato acaba acontecendo se a gente perceber que a Nestlé, né, ela não fornece lá só para o Walmart, né, então ela vai se relacionar com diversos varejistas, né, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, né. Então temos diversos varejos atendendo as expectativas dos clientes finais frente aos produtos fornecidos aí pela Nestlé, tá? Então, claro, a gente está usando o exemplo da Nestlé, mas diversas outras marcas vão ter essas situações, né? Detalhe importante é que a empresa fornecedora, às vezes, cria relações com um nível ou um número menor de varejistas. Então, às vezes, a gente vai encontrar uma marca, né, numa determinada região, porque o varejista que atende, né, aquela marca está centralizado na região sudoeste, por exemplo, na região norte. Então, a gente vai ver fornecedores, tá, ou empresas fabricantes, que a gente não vê aqui no sul, por exemplo, porque ela trabalha com aquelas varejistas que atuam lá naquela região, né? Então, tem grandes varejistas em outras regiões do país, né, que não distribuem, né,
esse mesmo produto em outras regiões por ausência de presença naquelas regiões. Então isso é interessante. Claro que a Nestlé, como uma grande potência, ela tem uma relação com um grande número de varejistas. Todos aqueles que a gente já conhece e aqueles que a gente não conhece porque atuam em outras regiões, né? E agora haverão casos de fabricantes que atuam só em regiões isoladas porque tem relação apenas com aqueles varejistas regionais, tá? Então essa é uma característica que a gente pode encontrar. O sistema de distribuição muitos para um, e aí nesse caso, né, é o inverso da lógica, né? Então a gente tem o varejo sendo atendido por diferentes marcas, né? Então, o exemplo dos supermercados, né? Então, temos ali o Walmart e aí temos, né, diversas empresas que atendem esse varejista, né? O sistema de distribuição muitos para um, tá? Claro, tem uma lógica, né, de recepção, né, controle, armazenagem, né, dessas diferentes situações, dos diferentes produtos, desses diferentes fabricantes, né, como ela recepciona, como ela armazena, como ela controla, né, porque os produtos são diferentes, alguns vão necessitar câmara refrigerada, outros vão necessitar somente temperatura resfriada, outros não vão necessitar nenhum controle de temperatura, mas talvez necessitem controle de umidade, às vezes, né, de outros elementos, a depender daquilo que está se tratando. Tá? Então, o sistema de distribuição, muitos para um, traz complexidades também para o varejista. Tá? Milk Run, talvez esse seja dos sistemas que a gente viu até agora, um pouquinho mais diferente, talvez a gente não tenha muitas vezes ouvido falar, né, desse termo, mas tenho certeza, né, que sem ouvir falar Milk Run, vocês já sabem do que se trata. Só pela imagem aqui, né, que a gente traz, vejam bem a GM, nós temos ali sistemistas, né, que fornecem matéria-prima, né, para a GM. O sistema de Milk Run, então, né, ele tem esse nome porque teve inicialmente, né, como origem a distribuição do leite, como ele era feito, né, quando os compradores aí iam distribuir na zona rural, né, arrecadando leite, enfim, né, em diferentes tambos de leite, aqui no sul a gente chama de tambo, né, e arrecadando esse leite, enfim, em diferentes tambos ou produtores, né, esse leite recolhido depois é levado para a indústria beneficiava e vendia para o cliente final, tá? O sistema era assim, né? Isso foi, então, trazido para o meio industrial. Então, nós temos aqui, no caso da GM, diversas empresas que fornecem dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo ecossistema, né, os produtos que ela necessita, ou as matérias-primas que ela necessita para formular lá o seu produto, processar, transformar matérias-primas e elementos no produto final que vai para o cliente que vai adquirir esse produto. Então, o sistemista é um exemplo de Milk Run, tá? Então, a gente coleta, né, de diferentes indústrias que estão no mesmo ecossistema, do mesmo tipo de indústria, que estão dedicadas a fornecer para aquela empresa, né, os sistemistas, né, um sistemista que produz, por exemplo, chassi, um sistemista que produz para-brisa, um sistemista que produz pneu, né, todos nesse mesmo ecossistema fornecendo para a GM. O que acontecia, o que acontece até hoje em dia, só não é mais aquela estrutura de tambos de leite que existia antigamente, né, mas existem os produtores de leite dedicados, por exemplo, né, a fornecer exclusivamente, por exemplo, para a Parmalat ou para a Italac, por exemplo, né, daquela mesma região, ao entorno da empresa, né, fornecendo, e por isso o nome Milk Run. Né, certo? Então, essa é uma estrutura, um ecossistema que atende uma indústria única. Tá? O Milk Run. Então, os sistemistas, né, essa empresa sistemista aqui está fornecendo diretamente para a GM, está dedicada a fornecer. Tem um contrato específico, inclusive a GM, né, trabalha no sistema Lean Manufacturing. Então, nesse sistema, né, que é um sistema adaptado do sistema Toyota de produção, né, para trabalhar num sistema de fluxo contínuo, de produção puxada, né, originária do sistema Toyota de produção,
né, com redução de estoques, né, no sistema just-in-time, ela precisa desse ecossistema. Porque ela quer reduzir estoque. Então, o estoque está onde? Está no sistemista, né? Então, esse sistema Milk Hub aqui, de sistemistas, ajuda a GM a reduzir os seus custos em estoque, por exemplo. Não tem estoque em grande volume de matéria-prima dentro do pátio dela. O maior volume está onde? Nos sistemistas. Eles entregam quando? Quando ela precisa, no sistema Kanban, né? Então, isso é muito interessante de se perceber, porque essa sistemática, essa lógica é uma estratégia. Pode se adaptar essa lógica aqui de uma grande indústria para indústrias menores, depende de cada caso, depende da estrutura, das políticas e dos contratos com os fornecedores. Mas, se alcançada, com certeza contribui para a redução de custos. E, de novo, relembrando aqui, custos não é brincadeira. Abocanha a margem ou tira toda a margem de ganho de uma empresa e pode levar a prejuízo, né? Então, é uma estratégia que pode ser lançada, né? Lançada a mão dessa estratégia caso a empresa consiga, seja possível, tá? Então, GM faz isso, né? Originária desse sistema Milk Run, do processo de distribuição de leite que vem lá de antigamente, mas que as empresas atuais, por exemplo, da área de laticínios, permanecem utilizando, né? Grandes empresas como Parmalat, Italac, né? E também, entre outras, né? CCG, vão acabar utilizando, né? CCG, certo? Estratégia cross-docking é um sistema de distribuição em que a mercadoria ela é recebida num armazém ou num CD, tá? Ela não é estocada, ela é preparada para carregamento, distribuição, né? Para entregar ao cliente final. Então, ela não fica lá muito tempo, né? Há um envio, né? Uma distribuição da empresa fabricante, né? Para esse CD em grande volume, grandes cargas, né? E ali nós temos, dentro desse CD, a operação logística acontecendo para a milha final, né? O quilômetro final, né? Pequenos veículos entregando para os varejistas da região, né? Então, o CD ele gira muito rápido, né? O produto não fica ali, né? Durante muito tempo. Pelo menos essa é a ideia. Porque se o giro for baixo no CD, problemas temos à vista aí. O mercado não está absorvendo produto, né? E essa empresa está com problemas, tá? Então, a ideia do CD é ter um giro rápido, tá? Não ficar com um produto, né, por longo tempo. Se o giro for ruim, temos problema de distribuição, temos problema de absorção, né, desses produtos no mercado, tá? É uma estratégia muito interessante para as empresas em termos de custo também, certo? Ajuda muito, né? É muito melhor a gente ter um CD numa determinada região, enviar grandes volumes para esse CD e fazer a pequena distribuição, né, na milha final, com veículos mais leves, com menos custo, do que fazer grandes cargas para infinitos destinos finais pelo país afora. Tá? Então, uma estratégia bem bacana, bem interessante. E, claro, tem toda uma estratégia, né, para escolher o posicionamento regional dos CDs. Tá? Estratégias que vão desde, né, da escolha dos modais mais interessantes, né, a proximidade com portos, aeroportos, né, com regiões populacionais, né, em maior ou menor volume e que são aderentes, às vezes, àquele produto, ou aquelas indústrias, né, que são consumidoras daquele tipo de matéria-prima. Então, CDs são sempre uma estratégia interessante aí, sobretudo, de novo, no papel da redução de custos, tá? Claro, engloba aí a qualidade, o tempo de entrega. Deixa eu dar mais uma olhadinha no chat, porque às vezes tem gente querendo participar no chat e a gente está passando, né? Nada no chat ainda. Baltazar, agora que eu vi, o Baltazar tinha compartilhado ali uma pesquisa da QI sobre a volta às aulas. Obrigado por compartilhar aí, Baltazar. Pessoal, dei uma olhadinha ali, tá? O Baltazar compartilhou aí no chat. E é importante, interessante aí vocês participarem, tá? Luciano, uma pergunta, então. Eu trabalho nos armazéns gerais do Banrisul, tá? Tá. E ali eles estocam um grande número assim de mercadorias que vêm do porto ou de qualquer outro lugar para depois sim ser entregue para o consumidor final, para o fornecedor, né, final que
compre essas mercadorias. Dá para considerar que seja um cross-dock, então, isso? O cross-docking está mais relacionado a um CD, né? Então, não seria necessariamente um CD, mas adaptativamente a gente poderia considerar, né, um cross-docking nesse sentido, né? Então, tem um grande armazém ali e tu faz né, um entre-meios, né, entre a chegada do material e a distribuição dele. Então, dá para considerar um cross-docking, sim, sobretudo se for para a última milha, né, com veículos pequenos, fazendo distribuição para os varejistas locais, né? Aí seria um cross-dock. Agora, se for, né, a gente faz grandes cargas, né, com carreta ou containers que vão usar a via férrea para fazer, né, envios para outras regiões mais distantes, aí não seria, né, a característica do cross-dock. Mas se for essa milha final, né, e já é para os varejistas, atacadistas da região, a gente pode considerar como um cross-dock, né? Um armazém ali que faz esse processo. Então acho que não dá, então, porque ali recebe grande número de. Ali tem transportadora também, que faz carregamento, chega também container que vem do próprio cais de Rio Grande, então acho que não dá para ser. Tá, mas se chega e faz a entrega na última milha, sim, só se chega e ele faz uma outra carga, né? As carretas, enfim, contêineres que vão ser enviados para outras regiões mais distantes. Aí não se caracterizaria como um cross-dock. Mas se for a milha final, já, né, já faz o particionamento das cargas, unitizações para envio para o cliente final, para o varejista, atacadista final, né, já se enquadraria como cross-dock. Pode ter uma situação híbrida, não sei se é o caso, né? Então, pode ter algumas situações de cross-dock e outras não. Não sei se é o caso. Ali que pelo que eu sei, assim, eu fico mais na parte da pesquisa do banco, mas a gente vê assim direto ali. É assim, chega a carga, eles estocam e quando tem que enviar essas cargas, eles carregam, particionam dentro do próprio caminhão, do próprio container e vai. Certo. Então, pode ter situação mista, né? Pelo que está colocando, pode ter situações de cross-dock, a milha final, né? Pequenos veículos entregando ao cliente final, ou outras situações de transporte, né? Que seria multimodal aí nesse caso, né? Chega no porto e utiliza um outro veículo para fazer de carga pesada, fazer uma entrega mais longa. Show. Legal. Valeu, obrigado pela participação aí, Baltazar. Muito bem, gente. Vamos aos modais, né? Então, nossa matriz de transporte, a gente já conversou um pouquinho a respeito dela na primeira aula, vamos retomar alguns elementos para a gente falar outros detalhamentos aí da nossa matriz de transporte, né, os nossos modais, tá? Então, claro, já ficou evidente, né, desde a primeira aula, que a gente tem um desequilíbrio de modais, né, no Brasil, tá? Uma concentração muito grande no modal rodoviário, tá? 65%, né, é transportado no Brasil utilizando esse modal. Temos aí um percentual bem menor, né, de transporte ferroviário, 15%, e depois o aquaviário com 20%. Então, somados os outros dois modais mais usados, ferroviário e aquaviário, não chega, né, nem perto aí do total do transporte rodoviário, que é 65%. Tá? Então, claro, a gente precisa equilibrar isso. Não é que o transporte rodoviário é ruim, não. O problema é que tem um desequilíbrio. Esse é que é o ponto. Tá? Então, a gente pode acabar interpretando dessa forma, né? Mas não é o elemento que a gente traz. É que a gente precisa de equilíbrio, ou seja, a gente precisa melhorar essa equalização. Então, o transporte rodoviário reduzindo só 15%, tá? Para 50%, por exemplo. Os outros 50% já estariam distribuídos entre ferroviário e aquaviário. Já tem um ganho significativo nessa equalização. Claro que o melhor seria, né? 33, 33, 33, né? Entre os três mais usados no Brasil, né? Então, uma distribuição muito melhor, mais equalizada, uma redução de custo bacana. A gente teria grande malha rodoviária ainda da mesma forma, atingindo, né, a capacidade de entrega e tempo, mas a gente teria uma possibilidade de escolha muito maior, né? Então, hoje, se eu quero escolher um custo menor, eu vou encontrar um gargalo. Ou seja, mais do que aquilo que tem capacidade no ferroviário, eu não consigo. E eu acabo tendo que ir para o rodoviário. Tá?
Essa é a grande questão, esse desequilíbrio que existe, tá? E, professor, esse desequilíbrio aí não existe por, sei lá, até pode ser questão política, porque se somar quantas cargas vai num transporte ferroviário, quantos caminhões carrega, e quanto dinheiro que vai em combustível e imposto que tem, acho que o ferroviário é bem menos, né, esses aquaviários. Isso. Foi uma escolha lá ainda nos idos dos anos, entre os anos 50 e anos 70, né? Principalmente nos anos 50, ali, quando começou a surgir, né, as estatais no Brasil, começaram a ser criadas as estatais, né, o Brasil, então, criou a Petrobras, né, e uma das políticas daquela era, né, era, bom, já que a gente vai ter uma empresa que produz combustível, então vamos investir na malha rodoviária, porque as empresas vão comprar caminhão, as pessoas vão comprar carro, a gente vai consumir muita, né, gasolina, então isso vai realimentar positivamente, né, essa ideia de uma estatal, Petrobras, enfim. O que não deu lá muito certo, né, porque no final das contas o nosso petróleo aqui não é de maior qualidade, ele precisa ser, boa parte dele, beneficiado fora do próprio Brasil, retorna depois, o que nos causa impacto, né, no preço do combustível em relação ao mercado internacional. A gente não é autossuficiente, né, em relação ao petróleo, até hoje em dia mesmo, com, né, o pré-sal, ainda não temos autossuficiência, né? Então isso tudo, né, levou a que a gente tivesse altos custos em relação aos combustíveis, tivesse uma malha rodoviária muito desenvolvida, mas que no final das contas foi uma política que não deu certo. Claro que se a gente tivesse conseguido acertar isso aí, provavelmente estaria bem, né? Se a gente tivesse indústrias automotivas nacionais, inclusive, né, coisa que foi tentada também não deu certo, né, por uma série de questões políticas que foram acontecendo ao longo das décadas, a partir de 50, por ali pelo menos, né, com algumas situações de fechamento do Brasil, né, época do governo militar, fechamento, enfim, do comércio internacional, nossas fronteiras eram fechadas. Muitos de vocês não vão lembrar disso aí, né, mas no mundo, né, estavam acontecendo algumas coisas, né, e as pessoas tinham acesso a produtos, né, e aqui no Brasil a gente levava, às vezes, anos, décadas para ter acesso. Então, o filme era lançado lá no exterior, nos Estados Unidos. 3, 4 anos depois, a gente ia ver o filme aqui. Computador, né, era um problema, né, no mundo já existia computador, né, há 5 anos, e o Brasil não sabia o que era ainda, né? Isso tudo porque as nossas fronteiras eram fechadas, né? Existia um protecionismo muito grande. Então foram estratégias daquela época, tá? Acertadas ou erradas, enfim, aconteceram. E hoje a gente, claro, né, paga o preço desse desequilíbrio. E daqui para frente, a gente tem que pensar daqui para frente agora, né? O que a gente vai fazer para consertar essas coisas? O problema está identificado, né? O que a gente tem que fazer agora é um esforço, né, de equalizar essa situação, né? Mais alguém? Tinha alguma pergunta, alguma participação? Muito bem, fiquem à vontade, gente, quando precisarem aí falar, só participar, a gente vai interagindo, tá? Então, gente, internamente a gente já viu que tem essa discrepância, o que nos torna mais ou menos competitivo em relação ao mercado internacional. A gente vive num mundo globalizado, né? Apesar do vírus atualmente, essa realidade é uma realidade para sempre, né? Não vai voltar a ser como eram antes, né? O nacionalismo, países fechados e fronteiras fechadas. Alguém quer falar? Me pareceu que alguém pediu a palavra. Foi um ruído ou foi alguém tentando falar? Acho que tem alguém com o microfone aberto, talvez. Foi só ruído. Foi só ruído, né? Valeu. Então, gente, comparativamente, vejam como a gente é pouco competitivo em relação a muitos países. Olha o desequilíbrio que existe nos nossos modais, né? Então, realmente, está totalmente desequilibrado, né? Nós temos aí 15% no ferroviário, 65% no rodoviário e 20% no aquaviário. Os dois, aquaviário e ferroviário,
já apresentam aqui, como característica inicial, custos menores do que o transporte rodoviário. Então, o nosso desequilíbrio em termos de custo na distribuição dos modais. Os outros países, todos eles, com maior ou menor nível, né, tem um equilíbrio maior em termos de distribuição dos modais ou em termos de distribuição pesando sobre o transporte menos custoso, o que nos torna menos competitivos em termos de custo. Se a gente olhar, por exemplo, né, a China, que é um país em desenvolvimento, né? Professor? Parte dos... Sim. Eu não Pode falar. sei se eu não vou conseguir ver, eu não vou conseguir ver toda a aula, que a minha internet fica caindo toda hora. Certo. A nossa aula é gravada, tá, Lucas? Eu não tô... Se perder algum trecho, Sim, eu posso ver. tu pode rever Até depois, agora tá? eu só perdi um... Mas procura ficar conectado e participar aí, né? Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser participar também, sempre que quiser, tá? É que eu não tô em Gravataí, eu tô... Certo. É que tá caindo toda hora. Certo. Tranquilo, Lucas. Participa conforme eu tô puder, tentando tá? entrar e daí desconecta Certo. toda hora, mas eu vou continuar. Tá, participa conforme tu puder, tá, Lucas? Eu tô com uma dúvida também. As atividades. Tá. As atividades anteriores da 1 e da 2 já não tem como fazer, né? Eu tentei fazer ontem, se eu não me engano. Os exercícios de aula, tá, Lucas? Eles ficam disponíveis para vocês ali no Classroom. E, claro, depois da aula, Sim. quando tu fizer, tu vai entregar o exercício, ele vai dar entregue fora do prazo, tá? Mas o exercício tem como fazer. Tá. Só o processo avaliativo, né? Lá no Moodle, depois que encerrou, não tem mais acesso, tá? Não, Certo? o do Google eu já fiz daí. Certo, valeu. Ô, professor, Tá, boa parte desses 15% de ferroviário dá para ser considerado o transporte de minério de ferro, que é feito pela ferrovia mesmo? Minério de ferro e grãos, né? Sobretudo aqui no Brasil, é o que a gente mais utiliza, né? Esses 15% aí estão distribuídos principalmente minérios de ferro, né? E grãos. Porque Minas Gerais, por conta da Vale ali, que é Isso, uma grande produtora de minério de ferro, ela isso. transporta 24 horas por dia, né? Exatamente, né? E nós aqui nos estados do sul, né? Grãos como, por exemplo, arroz, soja, né? É o mais usual, né? Nossa malha é pequena, né? Mas o mais usual é grãos, né? Então, todo o restante, né, se distribui 65% no rodoviário, que entre os dois, né, os outros dois, aquaviário e ferroviário, tem o maior peso de custo. Os nossos competidores internacionais, todos eles, ou têm uma equalização melhor entre esses três modais, o que gera um custo na média melhor distribuído e mais competitivo, e no caso da Rússia, né, a gente perde feio, né, em termos de custo, porque 81% é ferrovia, né? E, né, entre, claro, o ferroviário e o rodoviário, o mais barato é o ferroviário, então eles têm um ganho, né, de distribuição dos produtos em larga escala em meio ferroviário. Foi uma escolha do país, né? Da mesma forma como nós aqui naquela década de 50, né, escolhemos o rodoviário, eles ali, um pouquinho antes ainda já, da década de 50, já tinham escolhido o modal ferroviário como principal, né? É um país de dimensões continentais também, né? Bem similar ao Brasil, e em termos competitivos aí de custos, né? De transporte logístico, estão bem na frente. A gente precisava, pelo menos, né? Como um primeiro passo estratégico para o nosso modal, equalizar, distribuir um pouquinho melhor isso, né? Se a gente ficasse pelo menos, né? Que nem a China ou os Estados Unidos, já estava de bom tamanho inicialmente, né? E isso, a gente fala, a diferença percentual não é muito grande, mas a pequena diferença percentual, né, do Brasil para a China aqui, né, do rodoviário de 65 para 50, já vai aí uma carga de investimento bem pesada, tá? E é claro que a gente precisa disso, tá? A gente precisa melhorar essa distribuição, reduzir custos para nos tornarmos mais competitivos. Vendo que o Brasil tem dimensões continentais e está inserido dentro da América Latina, né,
com uma quantidade de países que podem ser claramente, né, atendidos pela nossa indústria, né, não só de minérios e grãos, mas em geral, né, a gente poderia ter uma rede ferroviária, inclusive, atravessando, né, o Brasil, chegando a esses outros países da América Latina, como acontece mesmo na própria Europa, né? Nós temos lá a rede ferroviária que atende não só passageiros, né, mas cargas também dentro da Europa, atravessando a Europa inteira, de país a país, né? Um grande clássico, né, que a gente vê às vezes, né, em alguns filmes, é o tal do Expresso do Oriente, né? Atravessa lá da ponta oriental toda a Rússia e vai até a Europa, né? Então, o investimento deles ali, né? E isso é um clássico, inclusive, do cinema, né? Denota isso, né? Isso, inclusive, está na cultura, nos filmes, nos livros, né? Porque foi uma escolha, né, daquela região, Europa, Rússia e países da Ásia mesmo, tá? Então, nós temos que melhorar isso. É uma comparação aí que nos deixa para trás, né? Bom, os modais e esse quadro de matriz de decisão de transporte, tá? Ele está com uma visualização melhor para vocês na apostila, é claro, né? Abrir a apostila, vocês vão visualizar melhor isso. Eu coloquei aqui como uma forma de, né, exemplificar para vocês. Não sei se alguém mandou uma mensagem no chat, deixa eu dar uma olhada. Ivo colocou Assassinato no Expresso Oriente. Isso, exatamente, Ivo. Exatamente, esse filme aí trata dessa questão, né, do Expresso Oriente, que a gente trouxe no exemplo da aula. Perfeito, né? Quem puder ver aí, né, é um filme bacana também. Não tem muito a ver com a nossa disciplina, né? Mas passou pela lembrança aqui. Então, gente, em relação aos modais, né, sempre vai ter critérios para decidir, né, qual modal a gente vai utilizar dentro da estratégia de distribuição de cada empresa. Claro, considerando a disponibilidade desses modais no contexto em que a gente está inserido, dependendo do país, da região, enfim. Tá? Então, dividindo aí em 5 tipos: rodoviário, o aéreo, o dutoviário, o marítimo e o ferroviário. Tá? Claro que o dutoviário tem as suas limitações, né? Trata-se, né, de distribuição de gases e combustíveis líquidos, produtos químicos, né? Muito próprio dessa área. Tá? Então, cada um vai ter as suas características e finalidades, apresentando, é claro, vantagens e desvantagens. Então, esse quadro, o quadro 7, ele está na apostila de vocês, elencando, tá? Cada um desses tipos, principalmente o marítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo, né? Mais usuais, porque o dutoviário, como a gente falou, né, é muito específico. E aí nós vamos ter as avaliações, análises, atribuindo peso diferentes, né? De 1 a 4, para cada tipo de critério de decisão. Tá? Então, vejam o primeiro ali, custo de transporte. Tá? Então, em termos de custo, a pontuação maior é para o marítimo, ou seja, ele é o mais barato. Em termos de custo, ele tem um peso de escolha maior. Então, se eu tiver que escolher por custo, qual é o peso maior? É o marítimo. Né? Em resultado, né? Tá? Então, tem uma pontuação em termos de menores custos bem grande. Ferroviário, rodoviário e depois o aéreo, né? Menor custo, pontuação 1. Não, né? Então, é isso que significa, né? Então, o menor custo, a pontuação dele é muito baixa, porque o custo é elevado, tá? Então, é essa a lógica, tá? Quanto maior for a pontuação, significa que, né, ele é melhor naquele critério, tá? Então, o marítimo é melhor no critério de custo frente aos demais, certo? Por toda uma questão, né, do tipo de combustível utilizado, né, capacidade de carga, né, capacidade também de atendimento, dado o contexto. E a gente falando em Brasil, né, nós temos sim, né, um contexto aqui, uma costa, né, muito grande, com diversos portos, né, que atendem, né, muito bem esse aspecto. E dentro do marítimo, o aspecto fluvial, né, nós temos muitos rios e afluentes, né, que cortam diversas regiões dentro do Brasil que poderiam ser utilizados com menor custo, tá? O objetivo aqui não é fazer uma análise ponto a ponto, né? Mas é demonstrar para vocês que é dessa forma que você tem que olhar essa tabela, tá? Então, aquele que tiver o maior peso, a maior pontuação, significa que ele é melhor naquele critério, tá? E vejam bem, os primeiros critérios, né? É custo,
rapidez, né? Então, aqueles critérios lá de tempo, né? De custo, qualidade, são os que aparecem em primeiro lugar, tá? Bom, no modal rodoviário, até por se tratar, né, de uma questão muito recorrente no nosso país, que é 65%, né, nós vamos ter aí uma variedade de veículos para esse modal também bem distinta, né? Nós temos aí caminhão-trator e caminhão de carga geral, né? Esse caminhão-trator, né, equipado aí com a chamada quinta roda, tá? E o caminhão de carga geral, que ele é, então, complementado aí com equipamento veicular para tornar ele apto a desempenhar diferentes trabalhos de transporte. Então, a gente vê aquela caçambinha ali atrás, né? Então, ele é bem geral, né? Para uso geral, né? Diferentemente do caminhão-trator, né? Ele se adapta, né? A diferentes elementos. Claro, ele vai ter uma potência, né, de motor, o que vai determinar se ele pode carregar, né, container ou não, né, a depender da carga que vai se colocar, depende da potência desse caminhão-trator. Tem diferentes potências, né, e capacidades aí de diferentes marcas pelo mercado, né. Deixa eu ver se alguém trouxe alguma chat. Problema no áudio, mas estou presente. Anderson. Certo, Anderson. Dentro do nosso modal rodoviário, a gente também tem o baú, né? Então, ele é um compartimento fechado, simples, aí que vai ser muito fácil de acomodar e retirar cargas, né? Tanto com o uso de empilhadeiras, alguns instrumentos, equipamentos, com o próprio elemento humano, né? Nós temos também aqueles frigorificados, né? Alguns baús frigorificados, em função de carga, por exemplo, né, perecível, como carnes de frango, né, carne de porco, né, carne de res, que precisam de frigorífico, mas também cargas refrigeradas, que muda um pouquinho, né, a regulagem, enfim, do baú, mas que transportam também legumes, verduras, né, frutas, que às vezes precisam de um transporte de mais longa distância, né, e não comporta, né, o tempo desse transporte. Então, vou transportar mamão papaya, né, lá, sei lá, do Nordeste para a região Sudeste. Dependendo do tempo de viagem, não dá para ser um caminhão baú aberto, né? Nem muito menos fechado sem ser frigorificado, tem que ser fechado e frigorificado, para não haver perda, né? Nem deterioração desses produtos, tá? A gente tem também o chamado lonado sider, né? Ele, então, tem as laterais lonadas para facilitar a carga e descarga, principalmente com a questão de bebidas, né? Esse é muito comum, a gente vê pelas cidades aí, fazendo a distribuição, por exemplo, né, para bares, restaurantes, enfim, né, de refrigerantes e bebidas alcoólicas. É o lonado cider, né, muito conhecido aí, a gente vê isso recorrentemente nas nossas cidades, né. Às vezes ele pode ser refrigerado também, né, e aí essa lona é um pouquinho diferente, né, ele tem como se fosse aquelas cortinas, né, que abre e fecha, ela é isolada e pode estar refrigerado também, tá? Tem o chamado basculante, né, e tem um compartimento aí funcional, que é aberto, né, então ele pode ser tanto lateral quanto traseiro. Mais comum é traseiro, da gente ver, né, ele faz um escoamento rápido da carga que está ali. Não só para a indústria civil, tá? Às vezes o mais comum da gente ver é para a indústria civil, carga, né, de material para construção, enfim, né, para grandes empreendimentos, mas também para grãos, tá? A depender da situação, pode-se utilizar esse para escoamento de grãos também, tá? Temos o tanque, né, o caminhão-tanque. Esse caminhão-tanque,
Às vezes pode ser para carga de combustíveis ou líquidos, né, para a indústria química, ou ainda de gases. Tá? Claro que ele tem toda uma identificação apropriada ao tipo de carga, né, e a segurança adequada para esse tipo de carga. Temos também o chamado canavieira, tá? Ele é um compartimento simples, ele é aberto, né, não é refrigerado, enfim, específico para transporte de cana-de-açúcar, muito específico, então, para essa região, né, de plantação de cana-de-açúcar, né, mais na região central do país. Tá? Temos também, né, um veículo adaptável, né, a transporte de toras de madeira. Né? Alguém levantou a mão, a gente quer falar? A Aline colocou aqui, saiu do serviço. Tá legal, Aline? Vamos acompanhando aí, tranquilo. Sempre bom relembrar que a nossa aula é gravada, né? Se alguém perdeu um trecho, uma parte, né? Depois consegue assistir na íntegra. O arquivo é disponibilizado ali no Classroom, tá? Nós temos a cegonheira, um compartimento também simples, aberto, né? Para carregamento de veículos. E nós temos o chamado bitrem, que é o veículo articulado. Né? Nós vamos ver aí também esse veículo sendo utilizado por uma carga maior, né? Claro que o caminhão-trator, né, à frente, o cavalinho, como chama, né, deve ter a potência adequada para conseguir fazer essa carga bitrem, né, esse engate articulado. Tá? Claro que o profissional, né, que vai conduzir um veículo bitrem também tem o devido treinamento, desenvolvimento, né, profissional para conseguir trabalhar com esse tipo de veículo, que traz as suas características próprias e, claro, né, as dificuldades de lidar com esse tipo de veículo aí nas vias. Né? Bom, no modal rodoviário... Professor? Sim? No caso, a minha empresa trabalha com grãos. O que os caminhoneiros falam é que é mais fácil dirigir esses bitrem do que carreta, porque ele tem mais jogo para poder manobrar do que as carretas. Isso, a carreta é mais queixo duro, né, como eles falam. Isso. E tem, não sei se o senhor sabe, eles chamam de Vanderleia. É uma carreta, só que os eixos são separados. Aí ele pega essa capacidade, é uma carreta, só que ele pega a capacidade de um bitrem, que é mais ou menos 35 mil toneladas. Sim, sim. Não cabe aqui a gente falar agora em aula, né, por que é chamado de Vanderleia, né, que é um caso mais antigo aí, mas a ideia é essa mesmo, né, bacana. Muito obrigado pela contribuição aí, Anderson. Pessoal, em termos de vantagens e desvantagens, né, sobre o nosso modal rodoviário, aquele que é 65% da nossa malha, né, de distribuição no país. Claro que as desvantagens frente, né, ao ferroviário e o aquaviário é que os fretes são mais altos em alguns casos, na maioria, na verdade, dos casos, né, ele tem uma menor capacidade de carga entre os outros modais, né? O modal marítimo, por exemplo, o ferroviário, né, tem uma quantidade bem numerosa, por exemplo, de containers que consegue levar por viagem, né? Já o rodoviário tem uma limitação, mesmo sendo bitrem. Ele é menos competitivo para longas distâncias, tá? Então, é uma característica aí de desvantagens. As vantagens, né? Ele é bem adequado para curta e média distância, né? A simplicidade no atendimento e agilidade no processo de carga e descarga, no caso. Tem um manuseio de carga menor, né? A exigência em relação às embalagens também tendem a ser menores do que nos outros dois casos. Tá? Se adapta muito bem ao serviço de porta a porta, aquela questão da milha final, por exemplo, né? E tem uma maior frequência de disponibilidade de vias de acesso, sobretudo no nosso caso aqui, né, no caso brasileiro, que a gente tem uma malha rodoviária muito grande, embora, né, um percentual pequeno dessa grande malha seja de uma estrutura adequada ao transporte, né, uma grande parte desses 65% não é nem pavimentado, né. No nosso modal ferroviário, né, os tipos de veículos, tem o chamado hopper fechado em alumínio, né, ele é utilizado para carregamento de grãos, farelo, soja, milho,
Então tem uma diferença, tá? No tipo de transporte para quando se trata de grãos, né? Produto alimentício, e quando se trata de minério, né? Esse hopper fechado, ele é o mais comumente utilizado para material agrícola. A gente tem o vagão plataforma, esse de grande capacidade, tá? Esse vagão plataforma aí, ele é capaz de comportar diversos containers, tá? Então esse vagão aí tem uma capacidade de 95 mil quilos, né? Uma capacidade bem expressiva, né? Quantidade de containers muito grande que ele comporta. A gente tem o vagão plataforma, também articulado, e a capacidade dele é um tanto maior, né? São 120 mil quilos, tá? Tem o chamado vagão gôndola para car dumper. Então, a capacidade dele também é bem elevada, né? 98.500 quilos, tá? Mas esse é utilizado para minério de ferro. Então, é diferente daquele container de alumínio lá, utilizado para grãos e produto agrícola, alimentício, né? Então, ele tem um tipo de vagão específico quando se trata de minério de ferro. Esse é o gôndola car dumper, tá? Nós temos também um vagão de tanque para cimento, utilizado especificamente para esse tipo de material. Ele tem uma capacidade também bem grande, né, 75 mil quilos. Ele é específico porque esse tipo de produto, né, embora ele não seja de grande contaminante, por exemplo, para solo, enfim, mas num acidente, por exemplo, né, caso se disperse essa carga, ela pode sim, né, com o tempo, contaminar lençol freático, enfim, porque na sua composição tem cal, né, então vejam que ele é um tipo de tanque fechado, né, para transporte de cimento, porque essa carga merece algum cuidado, tá? Alguém levantou a mão, quer falar? Tá tranquilo? Muito bem. E temos o tanque de uso geral, né? Aí é para os combustíveis, né? Assim como a gente tem tanques, né, para transporte rodoviário, tem os tanques para transporte ferroviário. Claro que a capacidade do tanque ferroviário é bem superior, né? Tem um vagão aí tem 70 mil quilos de capacidade, tá? Se a gente pensar que uma máquina, né, ferroviária consegue puxar uma quantidade bem grande de vagões, né? Então, a capacidade de transporte realmente ferroviária acaba sendo custo-benefício aí muito superior frente ao rodoviário, tá? Vantagens e desvantagens, né? Começando pela desvantagem do ferroviário. Diferença na largura de bitolas, ou seja, os trilhos, gente, por incrível que pareça, né? A nossa falha aí, além de ser um modal que é pouco desenvolvido, o desenvolvimento que tem, nós temos bitolas, trilhos com capacidade, largura, dimensões diferentes, né? O que causa, né, um certo problema na nossa malha ferroviária, que é uma outra coisa. A gente precisa desenvolver a malha ferroviária e precisa encontrar um padrão, né, para essa malha, tá? E hoje tem algumas diferenças aí em alguns trechos. Menor flexibilidade no trajeto, por ser pouco desenvolvida, claro, né? Então tem uma flexibilidade maior, ou seja, eu não tenho diferentes linhas que acessam diferentes regiões, né? E a necessidade maior de transporte. As vantagens: adequado para longa distância e grandes quantidades, o que reduz bastante o custo, próprio menor custo do seguro, né, e do frete, tá, para esse modal. Então vemos que as vantagens, né, estão muito ligadas à redução de custo e pelo próprio volume, né, trazendo uma maior margem de ganho. Nós temos o modal aquaviário ou marítimo, né? Então, claro, o marítimo, né, transporte pelo mar, né, intercontinental, interpaíses, e o aquaviário, né, um transporte muitas vezes interno, através de rios e efluentes, tá? E no caso do modal marítimo, nós temos o porta-container, então uma quantidade
enorme de containers, né, que se encaixam quase como se fosse um Lego, né, de tanto container que comporta num navio desses, tá? Então, são especializados com essa finalidade, exclusivamente para transportar container, tá? Então, e temos também os cargueiros, são construídos para transporte de carga em geral, tá? Não comporta container, são cargas de transporte em geral, acondicionados, então, nos seus porões, né? São divididos, né, horizontalmente, verticalmente, né? Para qualquer tipo de carga que possa se adaptar naquele espaço ali, tá? São navios convencionais. Tem também o navio roll-on, roll-off, conhecido como roll-roll, né? São navios aí especiais para transporte de veículos, tá? Carros, carretas, né? Caminhões, enfim, são transportados, eles vão dispor aí de rampas, né, de saída para fazer esse tipo de entrega, tá? Então, obviamente, né, a gente já está vendo aqui que tem uma dedicação muito exclusiva de alguns casos, né? Então, o roll-on não vai conseguir transportar container, o container não vai conseguir transportar com a mesma qualidade, né, veículos como transporta o roll-on, roll-off. E tem o multipurpose, são navios projetados para linhas regulares que transportam cargas não granéis, aço, tubo, também alguns tipos de containers, né? Tá? Em alguns casos, granel de líquido, enfim, tá? E esse aqui, esse multipurpose, às vezes a gente vê eles aqui no nosso porto, em Porto Alegre, né? Esse porto que tem um calado pequeno, enfim, né? Às vezes a gente vê esse, às vezes a gente vê os de grãos, como o colega já falou antes, né? É comum a gente ver aqui no nosso porto. Claro que no Porto de Rio Grande, né, a gente vê essa variedade toda aí, né? Em muitos casos. Temos os graneleiros, né, destinado apenas ao transporte de granéis sólidos, tá? E temos o tanque, né, destinado ao transporte de nafta, combustível, petróleo. Esse a gente vê às vezes, né, na TV, né, quando está falando de crise do petróleo, quando está falando de problema lá pelo Golfo, né, eles mostram esses navios tanque transportando, e às vezes até quando tem situações, né, de ataque a navio tanque de petróleo, né, naquela região do Golfo, eles acabam mostrando esse mesmo modelo que aparece, né, navio tanque, ele dedicado aí ao petróleo e os seus derivados. As vantagens e desvantagens, tá? A nafta acaba sendo um subproduto ali do petróleo, tá? Acho que foi a Priscila que perguntou, certo? Vantagens e desvantagens no modal aquaviário marítimo. Desvantagens, necessidade de transbordo no porto, tá? Distância dos centros de produção. Então, geralmente o porto, né, fica numa região costeira, e os centros de produção muitas vezes estão em região central ou região mais afastada. Então vai ter que ter uma conexão, né, um segundo modal. Maior exigência das embalagens, pela proteção e o tempo, né, que os produtos vão ficar ali expostos. Menor flexibilidade dos serviços aliados à frequência e congestionamento nos portos. Isso acontece também frequentemente, né? Às vezes a gente vê situações em que o navio chegou, por exemplo, no Porto de Rio Grande, a gente tem ali um congestionamento. Ele passa e vai para o porto lá na Argentina, né? E faz o serviço de descarga lá e manda de lá para cá, né? O que gera também um custo aí nesse sentido. Seria uma desvantagem, né? Então, claro que portos com maior capacidade de atendimento e maior capacidade de portos na nossa própria costa, né? Evitaria situações como essa. Vantagem, carrega qualquer tipo de carga, um grande volume, uma grande carga, né, e o custo de transporte também é mais baixo. Tá? O modal aéreo. Bom, o modal aéreo ele tem como característica, né, ser entre todos os outros o mais caro, né?
o maior custo em função, claro, do combustível aeroviário. Alguém levantou a mão, quer falar? Para mim apareceu uma mãozinha. Professor, boa noite. Desculpa, não tem a ver com a aula, mas faleceu o tio do meu esposo, eu vou ter que sair da aula. Eu posso sair sem levar falta ou vou ter que ficar até as 10 horas? Não entendi muito bem a primeira parte que tu falou, desculpa. Faleceu o tio do meu esposo e a gente vai ter que sair para organizar as coisas. Eu posso me liberar sem levar falta ou tem que ficar até as 10? Não, pode sair, só depois me justifica por e-mail, tá? Tá, eu te mando um e-mail depois daí, tá? Certo, Obrigada. meus pêsames é família, tá, Catiuça? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então, nosso modal aéreo, ele vai apresentar também suas vantagens e desvantagens, tá? Começando aí pelas vantagens, claro, né? Ele acaba sendo o transporte mais rápido, né? E se adapta bem a situações emergenciais, né? Compras de urgência, né? Ele não necessita de uma embalagem mais reforçada. E as desvantagens, nós temos, claro, a capacidade, né? A carga possível no modal aéreo, ela é infinitamente menor, por exemplo, que a gente pode transportar no modal aquaviário, ferroviário, e em muitos casos também no próprio rodoviário, né? E aí o valor do frete, que é a maior desvantagem desse modal, tá? É mais elevado em relação a outros modais. O duto viário, então esse é muito específico, né? Ele é dedicado a um determinado tipo de situação, tá? Então as distâncias dele podem ser variáveis e ele vai transportar, né, líquidos e gases, basicamente, tá? Através de dutos, né? Tubulações próprias. Então, algumas características: a média de capacidade de transporte, a velocidade, claro, é baixa, né, em função de ser transportado por duto, né? Tem baixo custo, né? Ele é adequado para transferência direta entre indústrias e às vezes entre países, né? Em muitos casos, o Brasil, o Rio Grande do Sul, aqui é abastecido por geração de gás, por exemplo, que vem da Argentina ou vem do Uruguai, por exemplo, né? E a disponibilidade é bem interessante, né? É total, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O fluxo é contínuo, embora a velocidade seja baixa, né? Óbvio, não são flexíveis, depende, né, da construção desses dutos, ligando os pontos. Então, a gente tem uma baixa quantidade, né, de dutos e tem, claro, um custo, né, atrelado a isso. São elevados investimentos, né, nesses dutos aí para conseguir ter esse transporte. E, claro, ele tem um bom nível de segurança, né? Então, muitas cidades no Brasil são abastecidas, né, por rede de gás, né, principalmente regiões metropolitanas, né, esse gás natural, né, que é utilizado aí para chuveiro, para gás de cozinha, né, também vem desses dutos maiores que alimentam a indústria e que são dispensados também, né, em outras redes para regiões metropolitanas, por exemplo, tá? O Joel colocou nas minações, aqueles carrinhos em trilhos são considerados... Desculpa, eu não consegui terminar de ler aqui no pop-up. Nas minações, aqueles carrinhos em trilhos são considerados... Não é duto, né? Duto é... Pensa num formato de cano, Joel. Agora pensa num formato de cano gigantesco, né? Ali são transportados por duto, aquelas tubulações gigantescas, né? Gases e líquidos, tá? Em vez de passar água, como passa no cano nas nossas residências, né, vai passar líquidos e gases em alto volume, tá? São dutos gigantescos, certo? Então, aqueles carrinhos, os trilhos, não seria o caso. Tá, Joel? Anderson levantou a mão, quer falar, Anderson? E aí, professor, aqueles vagões que são 2 andares, como é que seria o nome? Vagões, 2 andares. Nos Estados Unidos eles são muito utilizados. É um container em cima do outro, que eles chamam. Eu não lembro o nome agora. Ele é duplo, os vagões. Ele fica como se tivesse 2 containers, um em cima do outro. Sim. Seria aquele container, deixa eu puxar ele aqui.
Em inglês deve ser double alguma coisa, também está me fugindo aqui. Esse container que está aqui em cima do caminhão, né? Seria esse modelo aqui, um em cima do outro, né? Seria, no caso, isso. Um container em cima do outro. Seria isso. Deve ser double alguma coisa, eu não me lembro do nome. Não é muito usual, né? Aqui no Brasil a gente não usa. Na verdade, o problema daqui do Brasil são os viadutos, né? São baixos. Isso, exatamente, né? Os viadutos baixos e, no caso da malha ferroviária, né? Também, às vezes, a gente tem essa questão aí o Joel da estrutura, né? No chat, ele é super linear. Superliner. Valeu, Joel. Superliner ou double stack. Não me lembro exatamente qual dos dois, tá? Superliner ou double stack. Aí é mais utilizado realmente nos Estados Unidos. Eu acho que um deve ser para o caminhão e outro para a ferrovia, tá? Agora também não me lembro, porque a gente não usa aqui no Brasil, né? Deve ser essa situação. Valeu, Joel, por compartilhar aí. Então, gente, modal dutoviário, né? Líquidos e gases, tá? Muito específico, né? E tem o seu custo de investimentos, né? Bem elevado, tá? Gente, a ideia é a gente fazer então um intervalinho agora de 15 minutos para vocês fazerem um lanche, comerem alguma coisa. E aí, na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, tá? A chamada, vocês sabem, é ao vivo, né? Online, eu abro a chamada, chamo os nomes de vocês um por um. Aí depois da chamada a gente vai ter exercícios no Classroom, tá? Esses exercícios são continuidade do conteúdo da aula. A gente continua desenvolvendo o conteúdo da aula 13 e 4, só que agora num outro formato. Vai o exercício, vocês vão ter que pesquisar na apostila, vão ter que pesquisar nos slides da aula para dar conta de fazer o exercício, e a gente continua conectado ao vivo. Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai conversando nessa segunda metade também, tá? Então, não precisam desconectar, eu só fecho o microfone e a câmera, a conexão fica contínua, tá? É mais fácil do que, de repente, alguém, né, desconectou, aí na volta da chamada, né, vou começar a chamar vocês, e aí alguém está tentando voltar na conexão, aí tem algum problema, demora, aí passou seu nome, né, aí gera um certo atraso ali na nossa chamada, tá? No meu aqui são 20h51, então voltamos às 21h06, né? 15 minutinhos. Então, 21h06, eu abro de novo a câmera do microfone, a gente faz a chamada e os nossos exercícios no Classroom. Tá, gente? Até daqui a pouquinho.